Eu vou ao vivo agora com a Maria Maciel, porque a Maria está ao lado, inclusive, da presidente do CREA Alagoas, a doutora Rosa Tenório, para a gente saber como é que fica essa situação. A árvore sai, fica, já foi regularizada ou não? Como é que está a situação nesse momento? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Bom, primeiro a gente pode falar que essa documentação necessária, né, que é a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela foi sim já regularizada, por isso que deram andamento a essa obra. Agora, isso foi feito na sexta. Então, como é que a gente pode começar essa entrevista aqui com a Rosa Tenório, que é presidente do CREA, falando primeiro, explicando para as pessoas que estão em casa como é que funciona esse processo, né? Quando a gente ouve falar em autuação, a gente lembra daquele fiscal, aquela pessoa que vai lá, entrega o papel na hora, no caso para a empresa. Nesse caso não é assim, né? Boa tarde, então explica para a gente como é que funciona, Rosa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e tentando explicar qual efetivamente o papel do CREA. O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é um conselho que tem como missão principal a defesa da sociedade. A defesa entende a segurança da sociedade. Eu gostaria de aproveitar aqui a grande audiência de vocês para tentar desvincular a questão dessa polêmica que pouco importa para o CREA onde a árvore será instalada. O CREA não está aqui para defender gestor A ou gestor B. O CREA está aqui para defender a segurança da sociedade e isso nós não abrimos mão. Então é importante começar a nossa entrevista deixando isso muito limpo, muito transparente, como é hoje a vista dos marcos dos corais, limpo e transparente. A nossa fiscalização atua de forma regular, né? A gente tem fiscalização na rua o tempo todo, no interior, e uma fiscalização de rotina foi detectado a armação, a instalação de uma árvore lá na Ponta Verde. A fiscalização parou, detectou que a empresa não tinha não tinha responsável técnico pelaquela obra, pelo menos não tinha dado entrada, como é obrigação por lei no CREA, porque estou falando de uma árvore que tem 37 metros. Para vocês terem ideia, eu estou falando de um edifício de 10 andares, pelo menos, né? Então, não é qualquer coisa. Então, precisa ter um responsável técnico. Além disso, você tem um ambiente ali que tem um acesso único, de entrada e saída. Você tem ali uma ventilação, tem ventos muito fortes. Você tem ali uma série de outros problemas, como, por exemplo, a quantidade de pessoas. Vocês sabem como fica a orla em época de Natal. Né, fica o que a gente chama de um formigueiro humano, muita gente, né? E você tem um único via de acesso, de entrada e de saída naquele ambiente. Então, são preocupações. Então, a anotação de responsabilidade técnica foi emitida pela empresa que está fazendo aquela instalação no dia seguinte, ou seja, após a nossa notificação. Nossa notificação foi quinta-feira 17 e a RT foi emitida com a data do dia 18. Então, é importante que a gente esclareça isso também para quem de direito. Agora, só está interrompendo, mas essa autuação, ela ocorre no processo, é online, né? Não é um papel que a pessoa vai lá e entrega para a empresa. Por isso que eles disseram que não tinham recebido, que iam receber por e-mail, que viram só depois. Pois é, a gente fica um pouco triste com esse tipo de procedimento, né? Das gestões, quando se colocam dessa forma. Qualquer obra, qualquer serviço deste porte, obrigatoriamente precisa ter um responsável técnico. Isso qualquer profissional do nosso conselho sabe disso. E este serviço foi iniciado sem o devido responsável técnico estar instituído, ou seja, sem a devida anotação de responsabilidade técnica. Isso é automático. Então, fomos lá, autuamos. Como a gente vai fazer fiscalização em todo o interior, qualquer cidade que tenha fiscalização natalina, como a gente faz com as instalações dos camarotes e das arquibancadas de festas de São João, de festas de carnaval, isso é um procedimento rotineiro nosso. Por quê? Porque a nossa maior missão é a segurança e a defesa da sociedade. Então, assim, isso a gente não abre mão. Então, essa parte da RT foi a posteriori, ou seja, logo depois a empresa emitiu, e a gente está fazendo alguns questionamentos, a gente conversou com alguns especialistas da área de estrutura, vai ter um peso adicional ali, a quantidade enorme de pessoas, aquele peso também, a questão do acesso, a questão da ventilação, de ventos fortes. Então, tem alguns questionamentos, algumas normas técnicas brasileiras que devem ser obedecidas e a gente está conversando com outras entidades para que a gente formule, ou através de ofício para a empresa, ou através de recomendação técnica, alguns procedimentos que são importantes que sejam observados pela empresa que está instalando aquele serviço, aquela árvore de Natal lá na praia de Ponta Verde. Bom, a gente viu na reportagem do Bruno Protásio que já foi, então, concluída essa instalação e está funcionando. Então, essas informações adicionais vocês vão aguardar ainda receber.
A gente deve estar emitindo hoje, tá? A gente está aqui no CREA organizando essa documentação com todo o balizamento das normas técnicas, né, para chamar atenção. De repente, esse plano de segurança foi visto pela empresa e a gente não está sabendo. Então, repito, a ideia, a instalação é bacana, é turístico, que a árvore seja instalada em qualquer lugar da cidade ou em vários pontos da cidade, tá certo? Agora, precisa ter segurança, porque você tem um grande número de pessoas que vão estar visitando aqueles locais e a gente precisa garantir a segurança à sociedade. É por isso que o CREA existe. Agora, hoje, a gente pode dizer que ali é uma obra segura em relação a essa documentação que foi apresentada ou ainda não, sem ter essas respostas aí que o CREA está solicitando? Ainda não. Aí você tem um responsável técnico, ou seja, você tem um engenheiro que anotou, dizendo eu sou responsável pelo aquele serviço, tá? E agora a gente, de forma adicional, está pedindo algumas outras complementações para saber se eles têm um plano de segurança. Repito, uma preocupação importante é a estrutura do marco, a gente não conhece, né? Porque não é nossa competência. E a questão do acesso único. Então, a gente está extrapolando um pouquinho pela questão da segurança da população, pela localização da instalação da árvore. Repito, a árvore pode ser instalada em qualquer lugar da cidade, mas com a devida segurança para a população. Bom, e quem é que atesta essa segurança em relação a essas preocupações? É o próprio engenheiro da obra? Exatamente, são os engenheiros. A gente só quer ver a documentação, tá certo? Para essa garantia. Já tem a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, um engenheiro civil já se responsabilizou pelaquela obra. Então, qualquer coisa que aconteça, que não vai acontecer, é aquele engenheiro. Isso é praxe, isso é uma coisa rotineira nossa aqui. E algumas preocupações adicionais que a gente vai entrar para questionar por conta do tamanho daquela árvore, né? Repito, a gente está falando de um prédio de quase 10 andares ou mais. Então, carece sim de uma preocupação maior. E uma das missões principais dos conselhos de classe no Brasil é exatamente a defesa da sociedade. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos e a sua participação aqui no programa Fica Alerta, justamente para que não haja dúvidas, né? Porque fica essa história, disse que me disse, e no final das contas todo mundo fica comentando, achando que se trata de questão política. A Rosa bem esclareceu que a responsabilidade do CREA é isso, né? Fiscalizar e garantir a segurança aí das pessoas que vão estar ali frequentando esse local. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço, então, a presidente do CREA, a Rosa Tenório, foi muito clara, didática, perfeita, né? É o papel do CREA. Qualquer que seja a obra que coloque em risco a segurança das pessoas, o CREA está lá, é por isso que ele existe, para trazer essa segurança. Importantíssimo, desmistificado, torcer que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com segurança e regularizada, que é o mais importante. Obrigado, Maria, obrigado a Rosa Tenório também pela informação e pela participação aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. Que bom, a árvore é bonita, o turista vai gostar e tal, mas desde que seja tudo feito como manda o figurino. Não existem os protocolos de segurança, tudo certinho, então que aconteça da melhor forma possível e o mais importante, com toda a segurança para evitar problemas futuros. E a gente torce que não aconteça e não vai acontecer.